Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Lil Skies, se você não acompanha esse nome fielmente nas redes sociais, nem os lançamentos dele, é muito provável que ele tenha saído um pouco do teu radar, isso há muito tempo. E acredite, não é só com você, mas por incrível que pareça, quando Lil Skies surgiu, eu sempre achei que ele seria um cara que duraria muito na cena. Tipo, em questão de longevidade de carreira mesmo, ele tinha várias características de alguém que aconteceria isso. E o mais importante, ele não tinha várias características de alguém que ia sumir rápido, como é o caso do Lil Xan. Eu acho que usando esse exemplo fica bem mais fácil de entender. Ele fazia um som não tão padrão pro trap naquela época. Beleza que o trap dele era melódico, só que você provavelmente consegue diferenciar muito bem ele de todo mundo. Isso é bem fácil de se fazer. Isso lógico, se você já conheceu o trabalho dele e viu ele crescendo. Mas eu acho que me adiantei um pouco na história. Vamos pro começo, onde o Lil Skies iniciava sua carreira, até o momento que ele se perdeu um pouco. Isso de acordo com os fãs dele, e vocês vão entender o porquê. A história do Lil Skies na música é bem fora do padrão de todos os rappers que a gente fala aqui. Sabe toda aquela história clichê de pai ausente, infância no crime, que a maioria dos rappers infelizmente vive? Então, com Lil Skies não foi assim, felizmente. Ele teve uma infância até que bem comum. Ele nunca foi rico, mas vivia uma vida normal. E seu interesse na música nasce em casa, mais especificamente por causa do seu pai, que também era um rapper. Ele nunca fez um grande sucesso, nunca nem chegou perto do que o Lil Skies seria um dia, mas isso já foi o suficiente para moldar o Lil Skies, tanto nos gostos, tanto no que ele queria fazer, até mesmo no seu vulgo no rap, já que o pai do Lil Skies era o Dark Skies, e ele adotou o Lil Skies exatamente por isso, tanto que ele fez seu primeiro som com 14 anos. Ele escrevia muito antes disso, mas essa foi a primeira vez que ele teve coragem de realmente gravar música e gravar um clipe, e acabou ficando assim. Isso era exatamente 2012, e a partir daí, eu acho que deu pra notar muito bem que ele nunca mais parou. E, sendo sincero, as músicas dele eram muito boas, principalmente na lírica. Ele tava soltando umas líricas incríveis pra quem só tinha 13 anos de idade, e nem foi fácil pro Lil Skies. Anos depois, quando ele estourou, o pai dele disse que sempre escutava ele gravando e compondo de madrugada. Ele fazia isso até na hora que ele deveria estar dormindo. O pai dele disse que foi ali que ele percebeu que ele realmente iria ser grande, porque ele sabia bem o que queria. Bom, eu acho que ele não estava nem um pouco errado em relação a isso. Foram quase 6 anos do Lil Skies dropando som atrás de som para realmente ter algum sucesso e chamar atenção na cena. Se você não conhece o Lil Skies e tá entendendo quem ele é e o que aconteceu com ele por esse vídeo, o Lil Skies estoura exatamente em 2017. É, aquele famoso ano que apareceu tanta gente que a gente acompanha até hoje, mas de verdade, o Lil Skies era cogitado para ser um dos maiores daquela época, porque o som dele, Red Roses, fez muito barulho. O engraçado é que essa conexão do Lil Skies com Landon Cube foi talvez o que fez esse som estourar. Eles realmente tinham uma química muito da hora. Parece que os dois se completavam na música. Beleza que o Landon não teve a mesma sorte do Lil Skies na carreira solo dele, mas isso infelizmente são coisas que acontecem. O fato é, duplas de trap eram meio que uma modinha nessa época, e isso sem ser pejorativo. Quase todo artista grande tinha sua dupla, que cresceu junto ou que fazia muitos feats, sabe? O XXXTentacion tinha o Ski Mask, o Lil Peep tinha o Lil Tracy, o Lil Pump tinha o Smoke Purp, que, meu Deus, o que aconteceu com o Smoke Purp, hein? E o Lil Skies tinha o Landon Cube, entende? Tanto que a quantidade de sons que eles tinham juntos eram muitos. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world so damn strange what these people be saying. I could never even listen to a word. Isso é uma parte importante da vida do Lil Skies, mas vamos focar na carreira solo dele, porque ele realmente lançou muita música boa. Sinceramente, eu gosto de muitos artistas que surgiram nessa época, mas o Lil Skies é com certeza um dos mais talentosos. Tem músicas dele que simplesmente não envelhecem, continuam com aquele sentimento de, se tivesse sido lançado em 2022, ainda soaria muito atual. Rather do this shit alone, I wasn't asking for money coming in, people knowing that we lit. Do it for the fam, we gon' die for this shit. It ain't no surprise, they all love you when you rich.
little nigga, I got my weight up. A carreira dele estava indo muito bem, até ele começar a passar por alguns problemas. Ele nunca falou 100% o que aconteceu, mas em 2018, o Lil Sky já estava muito mal mentalmente, e isso só um ano depois dele estourar na música. Uma coisa que afetou ele bastante foi a morte do X. Quando o X faleceu, ele só piorou, porque era alguém que ele curtia muito, então ele sentiu um impacto de fã, mas também porque ele recebeu várias mensagens dizendo que ele deveria ter ido ao invés do X naquele dia. Ele falou sobre isso numa live, e mano, dava pra ver que ele não tava nada bem. People are commenting, yo, I wish that Lil Skies was dead instead of X. I wish Lil Xan was dead instead of X. I wish this person was dead instead of X. Bro, we don't wish X was dead, bro. Y'all are fucking insane. What is wrong with people on the internet? Like, y'all don't realize we are real people, bro. I'm a real person, bro. I am a normal person, bro. I'm a human being. I just got some fucking money. That's it. Nothing's changed, bro. Nothing's changed. And y'all are wishing that I wasn't dead instead of somebody else? Bro, I don't wish X was dead. Like, what the fuck? Rest in peace, my brother. I didn't even get on the internet and say my connection with bro, because that's my bro. I already know. Depois disso, o Lil Skies mudou pra sempre, e isso é um fato, até mesmo na sua carreira. Pra quem acompanhava ele desde o início, notava que apesar das músicas dele ter um teor sombrio, entre aspas, isso era uma pura estética, nunca foi sobre isso. Porém, depois desses acontecimentos, do Lil Skies ficar muito mal, ele começou a lançar músicas mais tristes, e começou a expressar o que ele realmente estava sentindo. Nessa época, o Lil Skies tweetava um monte de coisa, como não queria estar mais vivo, como não sabia se ia durar muito, coisas que realmente davam pra entender que ele tava muito mal, e que só precisava de uma ajuda, sabe? Mas mano, se eu te dissesse que a própria fanbase do Lil Skies foi quem mais atrapalhou ele, ao invés de ajudar nesse momento difícil, vocês acreditariam nisso? Pois é, acreditem, porque é real, é muito real. Ele tava numa fase que não tava muito motivado, mas mesmo assim, tava tentando lançar o álbum dele. Ele tava falando que isso era uma luta interna que ele tava tentando fazer, e ao invés dos fãs apoiarem, adivinham o que fizeram? As páginas de fã-clube dele, que deviam na teoria ser os fãs que mais gostam dele, afinal, pô, o cara tem uma página simplesmente pra falar de um artista. O cara é muito fã do artista mesmo. Bom, basicamente, estavam vazando as músicas dele, e isso deu um problema gigante. To the fan pages that is leaking my shit, suck my dick and fuck you, nigga. I'm not playing with none of y'all, bro. On God, y'all is not real fans, bro. E isso já era 2020, quando ele finalmente lançou o álbum dele. Mano, foi triste ver os fãs não apoiando o Lil Skies. Basicamente, eles queriam o Lil Skies com músicas mais pra cima, com os traps mais padrões daquela época. E não queriam ver um cara falando sobre seu sentimento. Mas pô, o cara tava numa fase difícil, ele queria desabafar, e a música é uma ótima forma de fazer isso. Isso era a fase que ele tava, então era padrão que ele quisesse fazer uma música sobre isso, ou talvez até mais. Tanto que o Lil Skies até criticou seus próprios fãs por isso, por não aceitar o que ele estava tentando fazer. Abre aspas. Vocês têm que parar de desejar que eu fosse a mesma pessoa e fizesse a mesma música. Quando eu entrei nesse jogo, eu era e sou um ser humano. Eu estou crescendo e mudando. Eu não posso ser a mesma pessoa de 3 anos atrás. Minha vida tá em outro tempo agora. E essa é a última vez que eu tô falando isso. And this song that I just released, bro, I've been saving it for a long time. I recorded this song a long time ago, but I just really couldn't, like, I don't know, I wasn't comfortable enough to give it to you guys. I wasn't comfortable enough to share the real me with everybody, you know, my emotions and shit. A carreira do Lil Skies nunca foi a mesma depois disso aqui. Faz tempo que ele não estoura nenhum som gigante, mas, pelo menos, ele tá fazendo o que ele gosta, o que ele tem vontade, e no fim, é isso que importa. Ele lançou um álbum em 2022. Apesar de não ter números gigantes, como eu disse, ele tá fazendo o que quer. O Lil Skies não destruiu a carreira dele, ele não fez nada de errado, sendo bem sincero, ele só seguiu o que o coração dele mandou, apesar de muitos fãs terem deixado de acompanhar ele e terem se voltado contra ele nessa caminhada. No fim, eu acho que tá tudo bem. Fala aí, meu nome é Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal, é só me contactar, tanto no e-mail quanto no Instagram. Tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos, clica no link que tá fixado aí nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim, tu vai estar me ajudando bastante. É isso, muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.